Tá gravando, então a gente vai ter uma dimensão do tempo que leva para fazer a correção, e ainda mais eu vou mostrar o processo de avaliação. No geral, para manter a uniformidade na correção e não ficar cansado de corrigir o último, de zerar tudo e só favorecer os que estão no primeiro da lista, infelizmente eu acabo avaliando na dimensão de décimo de nota. Então, por exemplo, na questão 1, aplicar, vou falar, item A, B, C, D, E, né, eu vou falando quanto vale cada item. Explicar elongação não constante, 0,4. Quando eu falei aquelas coisas de correção, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar 0 quando erra, 0 está aqui, eu posso dar 1, né, que é 100%, mas posso dar 0,75, aquelas frações. É um jeito de você ainda ter a nota numérica, mas você também fazer isso por quartis. É um jeito de vocês falarem, olha, quando você vai ler, especialmente uma redação, você fala, pô, o cara escreve mal, mas a ideia está certa. Então não é 100%, mas também não é 0%. E aí vocês têm que achar, falar, eu acho que está mais para 25%, eu acho que está mais para 50%. Então isso vai dar uma margem que você sempre tem acerto, apesar de não estar completamente correta a questão. E ele vai somando automaticamente para mim aqui. E eu estou mostrando uma planilha de 2018, porque essa prova já foi dada no presencial. E eu tenho o resultado deles. Para comparar com isso que vocês falaram, de que nas 2 horas não seria possível fazer. Então, eu vou mostrar isso no final, que não corresponde. O lance é que quando vocês estão no presencial, vocês interagem, mas comigo, na verdade, eu interajo, mas com vocês estão cutucando. O problema da aula, quando ela é online, vocês não me cutucam. E aí foi essa dificuldade que você sentiu, porque daí o material foi para diversos outros recursos, mas não foi para mim. Foi para e-mail para mim, não foi no momento da prova para mim, lá no online. E isso atrapalha um pouquinho. Porque daí provavelmente eu conseguiria acertar, porque eu não sou um grande redator, realmente eu escrevo mal. Daí, eu escrevo do meu jeito, então você vai tentar ler. Guilherme já me corrigiu algumas vezes, né? Eu erro o termo. A Anne viu, de repente, na aleatorização dela, caiu um item lá que ela tinha calculado inverno, só que inverno era eternamente noite. Aconteceu, mas se ela fez e descobriu isso, ela está no raciocínio certo. Mesmo que ela não consiga obter, vai dar infinito aqui, no meu zero, vai dar infinito. Ela, você está certo. Então dá para avaliar isso. Então, cada uma dessas questões vai passar por isso, vai ter umas frações que eu vou atribuindo aqui, e no final você tem o resultado aqui de uma nota. Eu sei onde está acontecendo os erros mais comuns. Daí eu vou avaliando para todos os alunos. Vamos abrir a apresentação e vamos tentar explorar. Questão: gráfico alado mostra o ângulo de elongação máxima, aqui o gráfico ao lado, né? Tanto leste quanto oeste. Então, nas 2 direções, porque você tem no pôr do sol, no nascer, máxima elongação significa aquele ângulo máximo que você tem do planeta interior em relação ao sol. Então, ao longo do tempo, justifique por que as elongações máximas não são constantes ao longo do tempo. Resposta: porque a órbita de Vênus é elíptica. Portanto, as distâncias de Vênus ao Sol mudam quando observamos em máxima elongação a partir de diferentes posições orbitais. Desenho: represente a órbita de Vênus relativa à Terra nas configurações planetárias que representam os extremos superior e inferior das elongações. Desenho: às vezes você está olhando a máxima elongação da distância periélica, às vezes está vendo a máxima elongação da distância afélica. Muito complicado esses desenhos. É só desenho. Eles são simétricos, eles são baterias, mas... O seu pescoço cabe direitinho. Mas não é tudo que eu gostaria, porque... Mas você colocou, por exemplo, vamos supor que geralmente os desenhos das pessoas, eu não posso desenhar, tem que desenhar aqui na lousa. Geralmente o desenho das pessoas é assimétrico, sabe? Mas se você chegou e você fez assim, deixa eu ver se eu...
Não, mas o importante é o que você escreveu. Vamos supor que você fez uma figura super simétrica. Essa aqui não está simétrica. Você fez uma figura super simétrica, mas você colocou que essa é uma distância periélica e essa é uma distância pélica, tá bom. Mesmo você escreveu o desenho uma circunferência, até porque a conclusão da órbita de Vênus é bastante simétrica mesmo. Mas a gente exagera para enxergar. Então você não está sendo didático, você é mais didático. Para explicar. Na prática, você está explicando para o seu professor. A gente está tentando achar esse linguajar e o problema é, veja o tamanho das questões. Vocês colocam no chat, vocês colocam no chat GPT, sabe que o chat GPT impressiona? Não porque ele é inteligente, é porque ele escreve bem. Ele constrói uma frase com início, meio e fim. Mesmo que seja a maior barbaridade. 30% das questões que eu ponho das minhas questões do chat GPT, ele escreve rápido. Não, desculpa, ele não escreve rápido. Ele responde rápido. Mas escreve tão bem que o fato daria certo. O lance é vocês... A gente tem que exercitar mais o modo como vocês se expressam. O item objetivo é só lembrar o nome de algumas coisas e escrever. O outro é só desenhar. Vamos lá. Calcule... desculpa. Só para explicar assim, a habilidade que eu estava tentando avaliar. Eu queria ver se vocês sabem ler gráfico. Na máxima alongação deve cada um receber um ângulo. Eu vou fazer essa mesma conta com a máxima e a mínima elongação que vai dar a mesma, porque é a mesma coisa que respondeu o último item. Okay? Mas o lance é, cada um recebeu um ângulo, 2002,3. Eu falei, não sei o que é 2002,3. Eu mostrei a conversão de sistema sexagesimal para decimal para decimal a todo momento. Vocês vão saber que é uma fração de ano. Sei lá, 2002,5. Você sabe o que é? 2002 mais meio ano. Então vocês vão chegar e falar, olha, é metade aqui do 2002, entre 2002 e 2003. Não tem nem. A ideia é... E a leitura... E a leitura do gráfico é importante porque vocês usam a mesma técnica de ler uma escala analógica. Uma régua, paquímetro, mais. No caso, a decisão de quebrar tem que ter um valor mais exato lá no livro gráfico, no tipo 2004.3. Bate certinho um pouco, também não está exatamente 2004, 2004 um pouquinho. Então, para mim, essa parte de não quebrar não chegou a ser um problema. Não, eu acredito que não, mas para alguns pode ser. E eu tenho que tentar. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo onde vai acontecer mais problemas e onde está acontecendo mais problemas. Eu não consigo fazer eu não consigo ser individualizado, sinceramente, quando você tem uma turma. Você procurar jeitos estatísticos, né? Para falar, olha, eu estou vendo mais deficiência aqui, mais deficiência ali, é ali que eu vou atacar para resolver o problema. Então, daí eu peguei assim, construindo o gráfico. Vamos supor que eu peguei, pode ter acontecido com um de vocês. Vocês pegaram justamente a mínima ou a máxima das elongações. Por exemplo, eu identifico a máxima com esse ponto aqui em 2001 e esse aqui com em 2012. A mínima. Vou fazer como se faz a conta. Consultando o gráfico, registramos a maior elongação máxima é a alfa máximo. Você lembra que a gente usou até o símbolo máximo, alfa, mesmo nível. A gente usou a 47,86. E a mínima elongação, 46,8. Esse a gente fez durante a aula, esse das máximas elongações. Eu falei, eu poderia pegar o do planeta exterior. Ou pegar o planeta interior, porque é o mesmo exercício que a gente fez em sala de aula. O mesmo. Só que aqui, no meu caso, vocês vão calcular uma vez para determinar o ano de vocês. Eu vou fazer aqui 2 vezes, daí eu vou calcular a máxima e a mínima elongação. Qual era a fórmula? A fórmula era D, esse é o próprio seno de alfa da unidade astronômica. Então, na máxima elongação, que é essa aqui, é uma unidade astronômica sendo de alfa máximo, 47,86. E aí eu substituo aqui, vocês tinham calculadora, celular, Excel, qualquer coisa. Para mim deu 0,74 unidades astronômicas. O segundo, como se eu estivesse já calculando para outro item da outra prova, porque já teriam terminado isso. Na verdade, eu só pedi expressão, não, pedi o valor da excentricidade também. Pedi, né? O valor eu poderia pôr como item extra, mas uma unidade astronômica vezes seno de alfa mínimo. Como eu coloco 46,8, a calculadora já está até prontinha. Só colocar o valor. Deu 0,73 unidades astronômicas. Feito em sala.
Baseado nas informações fornecidas, determina a expressão que fornece a excentricidade de Vênus e a calcule. Como eu fiz um item aqui a menos, né, porque daí você só tinha que calcular um seno de alfa a mais. Só faltar um seno de alfa a mais, porque vocês colocaram, cada um recebeu um ano. Alguns privilegiados aí, por sorte, pegaram às vezes exatamente a mínima e a máxima, já conseguiu aproveitar para o próximo exercício. Mas é isso aqui. Veja, a gente falou eu peguei e abri toda a discussão sobre a fórmula da elipse. Exagerei aqui, Gabi, também, a elipse só para ver os pontos centrais e o foco. Ponto central da elipse, os focos, o Sol se encontra num dos focos, e separei eixos maiores e eixos menores. Se isso aqui é o eixo maior, como é uma figura simétrica, isso também é o eixo maior. E eu falei em sala de aula da geometria da elipse que essa distância aqui é a distância focal. Lembra que ela era a gente definiu excentricidade é igual a distância focal sobre A, dado em sala de aula. O que implica que a distância focal é a E, que é essa distância aqui. Aí vocês conseguem saber qual é a diferença. Se vocês fizeram a primeira item, por que as distâncias são diferentes? É porque você tem a distância máxima e mínima correspondente à distância térmica e periélica. Fala. Não, peraí. Todas essas são máximas elongações. Isso. Por exemplo, não caiu exatamente. O seu caiu, por exemplo, um ponto aqui. Eu não sei o seu. Essa bola, você pegou ela. Tudo bem, mas não, né? Porque ela não é a máxima. Eu, pelo menos graficamente, vejo essa aqui como máxima. Não é no ano. Porque não tem lógica essa coisa de falar, você tem um momento que ele está no mesmo ano, na máxima ou na mínima elongação. Você lembra que eu mostrei o período de Vênus, ela é de 8 anos para repetir a mesma configuração. Então ele vai traçando posições diferentes, você está vendo a partir de diferentes perspectivas. Então, por todos a máxima elongação dele a máxima registrada se a máxima registrada é aquela que você pegou justamente naquela configuração, lá vamos nós. Naquela configuração assim, você deu sorte não, ao longo dos anos você foi mostrando aqui, eu fui mostrando, em 8 anos ele desenha um pentagrama, lembra? Eu falei, ele pega, amostra 8 posições diferentes no céu, dá 8 anos. Mas daí, num período lá, que eu não sei a data exata, ele vai conseguir mostrar a distância periélica. Num outro período, que é diferente daquele seguinte, né, ele vai pegar a distância félica. Não. Então, ele tem realmente itens que acontecendo na aula. E eu falar, professor, eu saí absolutamente prejudicada? Não saí absolutamente prejudicada. Eu não concordo com você que aquela é a máxima inovação, e terceiro, que você não entendeu a distribuição das velocidades. Você tem uma fração do acerto, mas não tem ela 100%. Então eu não vou ferrar. Assim, eu entendo o raciocínio. Só que o salto cognitivo da coisa aqui é como você faz isso aqui, olha. Você sabe que essa distância aí, você sabe esse AE. Você lembra que essa é uma questão útil. Para aquela que eu exijo, vocês tenham um pouquinho a mais. A distância máxima, se vocês desenharem correto o item A, era aquela da distância afélica. Essa distância aqui. E a distância mínima é aquela da distância periélica. Quando você olha essa figura, você consegue ver o que é a distância máxima e a distância mínima. Posso escrever ela aqui. Deixa eu apagar esse. Como que é fazer isso aqui? Eu acho que eu não está valendo minhas teclas aqui. Eu acho que tem que pegar borracha. Distância máxima, concorda comigo aqui? A distância máxima é a distância A mais A vezes a excentricidade. Que é isso aqui. E a distância mínima? A distância mínima é A menos A vezes a excentricidade. Isso aconteceu tudo na aula
de geometria da elipse. Quando você faz, coloca em evidência esses A mais AE e A mais menos AE. Desse lado você vai ficar A igual a 1 menos E, desse outro lado A 1 menos E. Quando você faz a razão de um pelo outro, o que acontece com eles? O A some, você não precisa saber a distância, não precisa saber o semeixo maior. Vai ficar só dependendo de 1 mais E e 1 menos E. Eu vou repetir essa fórmula aqui, ó, só repetir, só para ter espaço para explicar. Quando eu repetir, ó, distância máxima e distância mínima, 1 mais E, 1 menos E, eu quero isolar a excentricidade. Então eu passo multiplicando 1 menos E de um lado, passo multiplicando o D mínimo do outro, fica com essa distribuição, faço a distributiva, D máximo é menos E, D máximo, D mínimo é E vezes D mínimo. E isolo tudo que tem E de um lado e tudo que não tem E do outro. Quando eu faço isso, eu isolo essa expressão da excentricidade. E é D máximo, D mínimo, E, D máximo, D mínimo, sobre D máximo menos mais D mínimo. Basicamente, o que você precisava saber qual é a distância máxima, você vai somar os determinantes e vai subtrair ela. Isso vai dar a excentricidade, o quanto você se afastou do centro. Ela tá embutida na observação das máximas elongações. Seria isso aqui. Desculpa, essa aqui é a fórmula. Quando você aplica os valores, deixa eu ver se eu pego a calculadora aqui. Vou poder para fazer aqui, né? Então. Eu queria que a calculadora do outro computador era melhor porque ela era maior. Eu não consigo ampliar essa aí. Dá para ver? Tá. Deixa eu pegar os valores que tá lá do outro lado. Vamos para a questão de curiosidade. Por que o Windows XP? Hã? Por que o Windows XP? É uma oportunidade de usar justamente a forma da Windows. Não entendi. Porque nesse computador já tem um XP, o outro computador queimou que eu usava, cara. Eu estou usando o computador que eu tenho na mão. Mas eu acho que esse não é um XP. Não. Esse é tão visto. Não. Não. Eu coloco um design de XP. Eu acho mais bonito. Tá, vamos lá. Mas ele ainda faz o serviço. Temos aqui 0,74 e 0,73. Vamos fazer a conta, vai? Eu não queria mostrar, mas vamos abrir a conta. Fica 0,74 menos 0,73. 0,74 menos 0,73. E dividido por... Entendeu? Dividido por, abre parênteses, 0,74 mais 0,73. Cara, eu apertei 2 vezes o valor aqui e me danei. Mas 0,74 menos 0,73. Fechou. 0,1. Ctrl C. Dividido. Entendeu? Então. É 0,0068. Eu devo ter errado a ordem do número, mas. Vê que dá para calcular a excentricidade, mas a super baixa. Praticamente zero. Mas dá para calcular a excentricidade, porque as excentricidades são baixas mesmo para os planetas expoentes. Difícil? Então tá. Errou. Eu não entendi. Dava 1? Não pode dar 1. Então, vamos ver o que sairia aqui de nota, por exemplo. Olha só. Moça, vem cá. Vamos supor que fosse você e você fosse o tio. Quanto você daria na sua explicação sobre elongação não ser constante? Daria 0, 1, 100%? Não seja boazinha. Seja educativo. Então, ótimo. Esboço da órbita de Vênus, o que você daria para você? Não gostei
a terra aqui, a terra aqui, e o máximo eu posso mais uma é. E onde aparece a diferença das distâncias? Ah, você tá brincando. Claro que não. Pior ainda. Você pode mostrar pra galera? Não, mostra pra galera. Eu mostro pra galera. Tá errado. Tá errado, porque você tá mostrando a mesma distância. Então, Não falo com orgulho não, mas você não detectou que faria diferença na resolução do exercício. Na figura, justificar os máximos e mínimos. Por exemplo, na figura você não justificou os máximos e mínimos. Né? Calcular distâncias máximas e mínimas. Conseguiu calcular distâncias máximas e mínimas? Não. Na verdade isso é o item posterior. Vocês calculam um item só que vocês precisam do máximo e mínimo. Mas vamos supor que isso aqui já seja um dos cálculos desses. Calcularam bem? Não, peraí. Quando você usa máxima elongação, a distância é sempre do Sol ao Vênus. isso aí. É conceitual. Não. Isso aí eu concordo. Foi a última pessoa que mencionou durante a prova, eu mencionou que eu ia colocar na distância terra-Vênus. E daí eu falei, não, isso aí você pega em trânsito. E essa é a analogia que vai ter com coisas que a gente fez para a Lua. A gente fazer para a Lua, eu fiz com Marte. E aí fala assim, vocês vão ouvir muito na parte educacional falar habilidade e competência. As pessoas falam que isso é a mesma coisa. Isso é bastante perigoso. A gente não tem ninguém da licenciatura. A habilidade é quando você reproduz o que as pessoas já sabem fazer. Então, vale muito aquele exercício. Você pega o Tipler e você sabe resolver o Tipler. Competência é quando você extrapola. Quando você pegou uma coisa que você aprendeu para a Lua e você consegue aplicar para Marte. Então, quando eu estou avaliando a habilidade e competência, justamente isso. O salto eu estou querendo que vocês vão ver que diversas vezes eu estou pegando habilidades. Mas às vezes eu quero que vocês tenham o saltozinho a mais. A gente tem que exercitar, e esse é o momento agora. Não é para humilhar, não é para fazer vocês desistirem, é para vocês entrarem no eixo do exercício. Não sei, quem faz ginástica, fitness aí? Sabe? Existe um método. Você vai falar assim, eu quero aumentar a massa muscular. Você vai falar, olha, você vai ter que comer tais coisas, você vai ter que fazer tais exercícios, sabe? Com tal intensidade. O que a gente está fazendo, a gente está vindo com uma série de deficiências e tentando sanar essas deficiências. Então, vamos fazer isso com a alimentação certa, com o exercício certo. Você não pediu para calcular então, tudo bem, mas peraí, é que eu falei que esta prova que eu mostrei para vocês, a avaliação, é de 2000 e tudo isso aqui. Porque eu quero mostrar que é a mesma prova, só que foi aplicado tanto no presencial quanto no remoto. E o sucesso foi grande no presencial. Mas eu entendo que o sucesso no presencial, grande assim, todo mundo tirou 10. Não, enfim. A reclamação de duração sempre tem. Porque nesse momento vocês estão encarando o desafio é trabalhar com pressão. Um diferencial não é nem conhecer os conteúdos. Muitas pessoas conhecem esses conteúdos que estão fazendo. As pessoas não sabem lidar com pressão. E uma das fraquezas que as pessoas vieram na pandemia, especialmente na pandemia, é lidar muito fracamente com essas pessoas. 2 horas. Depois vocês tinham mais liberdade para ganhar máximo da pontuação. Por isso que vocês sentem um alívio. Existe uma compensação. Eu não fiz uma 100% da prova, mas eu consigo fazer. Imagina que você fez 50% da prova. Você pega 50% da prova mais 70%, faz com que você tira 8,5, 9. Não é ruim. Essa estratégia também foi comigo, não teve minha calma. A ansiedade é uma das coisas que nossos alunos são mais, frequentemente acontecendo. Então, vamos tentar pegar isso como exercício, não como um cara chato. Não é chato também, mas como se não tivesse propósito. Eu estou fazendo cada coisa com um propósito. Vamos lá. Calcular distâncias máximas e mínimas existia. Quando você vai calcular a parte da excentricidade. Vocês determinaram a distância máxima e mínima?
Alguém determinou a distância máxima e mínima? Porque na excentricidade, em vez de qualquer explicitação de distância, você tem logo o certo. Ah, não, tudo bem. Não, peraí. Não, tudo bem, desculpa. Ok, eu posso colocar esse item assim, uma vez que vocês colocaram o seno, ele já é a distância. Sim, então, claro. Então, Não, ele foi explícito. Não. Então, veja, eu não sou tão Caxias, assim, não, eu tenho que ter a distância. Quando eu vejo que a pessoa calculou de uma outra forma e estava implícito, eu considero. Eu falo, não, o cara sabe o que está fazendo. Derivar a fórmula da excentricidade. Quem fez? De 3 certos diferentes derivada? Não é de derivada. Obter a fórmula. Obter a fórmula da excentricidade. Eu posso colocar uns 50% aí, não sei, 50% fez, 50% não fez. Eu vou colocar 0,5. Só para a gente ver a nota final aqui do professor. Estimar a excentricidade de Vênus. Quem conseguiu estimar? Chegou próximo desse valor aí do Excel. Não, não sei. 0,0 foi 0,0. 0,13. 0,13? Não. 0,01. 0,01. E daí qual era o valor que a gente obteve? Eu não sei se eu fiz. Eu só usei sendo para não foi que você viu. Ah, tudo bem, mas ou seja, no número de casas decimais vai dar. Dá para ter. Eu consigo calcular qual o limite, assim. Pô, eu também fiz laboratório com vocês. Eu sei que como se propaga a incerteza se vocês erraram para cima ou para baixo na leitura. Não, ficou. Já tudo aí. Ah, ótimo. Foi erro, eu acho que foi. Geralmente, um erro que errou a conta, mas deu raciocínio do 0,75. 0,75 não é lá de todo ruim para quem fez acertou o raciocínio. O valor numérico não é a coisa que mais me preocupa, mas se não acertou o valor numérico, eu vou ter que falar, olha, não acertou. Ah, e daí eu tenho que mostrar os. Ó, isso aqui conferiria 1,5 numa questão que vale o quê? 2,5? Tudo bem. Vamos para a questão 2. Questão 2. Pela observação telescópica de Marte e suas capas polares, William Herschel foi capaz de medir o dia marciano em 24 horas, 39 minutos, 21 e 67 segundos, e a inclinação do eixo polar em relação à perpendicular ao plano orbital, de aproximadamente 30 graus. Esses valores guardam grande semelhança com os da Terra, fazendo com que Marte também tenha um ciclo de estações. A. Determina a razão entre a máxima e a mínima irradiância no verão, e no inverno marciano a uma latitude de aproximadamente 30 graus. Lembra dessa coisa de habilidade de potência? A gente fez para a Terra. Só que eu falei que agora era Marte. O sistema de coordenadas vai funcionar igualzinho, né? Se você está a 30 graus do Equador, vai funcionar a mesma coisa que se nós tivesse 30 graus nós do Equador. Então, imagina que se isso aqui está azulzinho, mas é Marte, né? Você tem um horizonte. O que te ajuda a medir as coordenadas lá? Eu falei, você pode fazer em duas dimensões, em três dimensões. O zênite, o alto do céu, do observador. O polo celeste, se o polo celeste, qual é a importância aqui do polo celeste? Se eu estou a 30 graus do Equador, significa que o meu polo está a 30 graus do horizonte. Só isso. Então, montei isso aqui, daí o Equador é sempre perpendicular a isso. Se ele está perpendicular a isso, o complemento dele, o que falta para gerar 90 graus para chegar no zênite, é 30 graus também. Então você já tem quase tudo que você precisa. E falta a eclíptica. E aí a eclíptica, estando 30 graus, ela está exatamente passando pela direção norte-sul. Desculpa, é que cada um pegou um ângulo. Eu escolhi um ângulo aqui, né? Não, esse é 30. Esse é para 30. Esse aqui é 30. Esse aqui é 30. Mas tem gente que pegou 60 que eu complemento, que é 30, e daí ficou no próximo seria círculo polar ártico dela. É próximo. A solução é basicamente a mesma. Você vai estar 2 graus deslocados aqui do zênite. Né? Mas o lance é que eu aleatorizei ângulos. Daí vocês saberiam. O desenho é basicamente o mesmo, só que você vai aumentar ou diminuir um pouquinho. Me pegou, determina a razão. Ah, não, eu tô usando só. Você precisa desenhar porque você precisa saber o ângulo de irradiância.
em relação ao horizonte. Eu pus a equação aqui. Na verdade, eu pus a equação que a gente demonstrou lá na sala. E assim, olha, uma vez você sabe que ela é 30 graus da eclíptica, para cima e para baixo, né? Então, eu peço para vocês fazerem o dia marciano, né? Não um desenho, mas vocês precisam só para calcular qual é o ângulo máximo no verão e o ângulo mínimo no inverno. Certo, mas como é que você sabe o ângulo no verão e no inverno? Eu fiz aquela questão de pegar Isso. aí chegar no É que você tá tratando como forma uma coisa que eu acho mais fácil de visualizar no desenho. É igual a E, C sobre A, C, D, é a energia social. Sim, esse termo aqui, energia sobre a área. A área vai cortar dependendo desse ângulo, que você chamou de delta V, delta I. Sim, exato. Mas na prática o que você está fazendo é determinando esse ângulo aqui em relação ao horizonte. Você vai pegar aqui o horizonte, no inverno ele vai ter essa trajetória que é mais curta durante o dia, e no verão você vai ter essa trajetória que é mais longa durante o dia. E aí você está pegando qual é a máxima altura. Você pode ver que nesse caso a máxima altura que ele chega é 90 graus no verão. E a mínima aqui, como isso aqui também é 30 graus, você tem 30 e 30 mais 60, tira de 90, sobra 30. Então ele tem 30 de altura. Você calcular essas alturas no verão e no inverno. 90 graus no verão, 30 graus no inverno. Quando a gente faz aquela fórmula que você falou, tá lá no formulário, né? Y é E, A do verão, Y do inverno é E, A do inverno. Divide e põe no formulário. A prova tinha um formulário. Você faz a divisão, vai ficar seno do teto do verão sobre o seno do teto do inverno. Você anula o A. Foi a mesma coisa que você falou. Você falou demonstrando verbalmente. Né? Joia, aqui eu também estou mostrando a dedução. Mas estava no formulário, não precisava deduzir. Então, a perda de tempo foi uma dessas. Você pegou uma coisa que já podia aplicar direto. Eu não estava pedindo dedução disso. Aí, ó, beleza, I do inverno sobre I do verão sobre I do inverno, é seno de teto do verão sobre seno de teto do inverno. Calculou seno, cada um vai ter um ângulo, né, de verão e de inverno, e o meu aqui deu 2 vezes. Riane deu infinito, porque o que aconteceu? Ela pegou o ângulo de tal forma que caía no círculo polar ártico. E aí, do tipo, fez 6 meses de inverno. Não, 6 meses não, vai ter um dia, pelo menos, que o Sol vai brincar rasteiro no horizonte. Então, o seno de 0 é 0, dividir por seno de 0 é infinito. Mas ela discutiu. Professor, mas deu isso. Beleza, então discuta e apresenta esse argumento. Porque o raciocínio, para mim, é mais importante do que o valor numérico. B. Dado a excentricidade orbital de Marte é 0,1, determina a distância afélica e periélica, considerando o semi-eixo maior dado pela lei de Titton-Bode. Então, Titton-Bode só vai dar um semi-eixo maior. O que a gente tem é uma relação da excentricidade e do semi-eixo maior. Eu acabei demonstrando isso na primeira questão, então quem conseguiu fazer a primeira questão consegue usar a mesma resultado na segunda questão, ou simplesmente se lembra. Primeiro, Titton-Bode, fórmula que eu deixei lá no formulário. Essa aqui, 2n vezes 3 mais 4 sobre 10. Era só você saber qual é o índice. A curiosidade do Titton-Bode é que o Mercúrio é menos infinito, depois Vênus é 0, Vênus é 0, Terra é 1. Ou seja, Marte é 2, é só colocar o índice 2 ali. Coloca o índice 2 elevado a 2 vezes 3 mais 4, dividido por 10. E aí você obtém um 1,6. É um pouquinho mais, né, do que a gente obtém com as leis de Kepler. Aí, ó, distância afélica é A1 menos mais Z. Distância afélica vai ser 1,6, 1 mais 0,1, que eu dei a excentricidade. O que aconteceu é cada um, o que eu aleatorizei foi a excentricidade. Teve gente que pegou 0,098, 0,99, mas está nesse entorno. E é só fazer a subtração para obter a distância afélica. O meu aqui, com 0,1, deu 1,76. Unidades astronômicas.
E daí para periélica a mesma coisa, só que ao invés de mais, a excentricidade é menos a excentricidade. 1.61 menos 0.1 deu 1.44 unidades astronômicas. Tá coerente de vocês, né? Coerente, né? Calcule a razão entre a irradiância solar no periélio e no afélio. Daí eu quero comparar, porque para Mercúrio, para Marte, é muito significativa a distância afélio-periélio. Na verdade, a partir da Terra, a irradiância entre periélio e afélio chega a ser mais significativo em alguns locais do planeta do que a própria inclinação. Para a Terra é muito importante a inclinação orbital. Para outros planetas não é o mais significativo. Eu não sei se pode ser continuado, mas eu não lembro. Eu até cheguei a fazer um cálculo que tinha feito para a Terra. Aí eu vou falar 0,03. Sobre DA, estava 0,03. É isso, mas daí você tem que levar ao quadrado, porque a fórmula fica assim. Sim, mas não era isso. Eu tinha 0,03 e 0,97. Se eu não me engano, quando eu fiz o cálculo de DP sobre DA, fica 0,97. DA sobre DP fica 0,93. Não. Mas ele esse exercício está exatamente igual ao Kepler. Não, foi o da slide mesmo. Eu peguei então, esse slide é baseado no livro do Kepler. Você pode dizer assim, eu peguei e copiei errado do livro do Kepler. Porque quando eu fiz o meu DP sobre DA, estava dando a porcentagem final. Eu como, digamos, estava dando já ao padrão. Já estava dando 0,97. E daí deu 0,03. Quando eu fiz o meu DP sobre DA, aí eu fiquei confusa. Peguei os dados que tinha no próprio slide, da Terra. Calculei DP sobre DA, que é o 0,97, 0,03. É porque eu me lembro que no slide eu mostro duas coisas, DA, DP, DA, e depois DP, DA, sensacional. Invertido. Da irradiação do afélio periélio. Aí na irradiação do afélio periélio já volta com 0,96 ao quadrado. Eu preciso de 0,03 lá no slide. Não está invertido a letra DP sobre DA, DA sobre DP? Isso, no caso, seria DA sobre DP para ser 0,03. Mas quando você faz, também era a fórmula que estava no formulário. Você faz a fórmula aqui, ele vai sair naturalmente DA sobre DP. Depois, para você fazer a irradiação. Deixa eu alistar o pessoal. A raciocínio é importante. Ela está falando que provavelmente tem um erro no slide. Eu copiei ele do material do Kepler, não do Kepler de Oliveira. E pode ter um erro mesmo. O lance eu vou verificar o que aconteceu, mas eu dou a fórmula, o formulário permite que você calcule o DP sobre DA ao quadrado certinho. Então, veja, as fórmulas dadas vocês aprendem em introdução, e daí você vê o fluxo afélico e periélico e faz a razão entre eles. Então, você faz a razão, fica só DP ao quadrado sobre DA ao quadrado. O que pode ter acontecido é o invertido, porque eu mostro DA sobre DP, dá o 0,03, mas o que ele está calculando é DP sobre DP, DA ao quadrado. Vamos falar. Em cima dele, DP sobre DA, que é o 0,03. Aí embaixo já tem a radiação do afélio sobre a radiação periélica. Igual a 0,97 ao quadrado e o faz, que é 0,94. A diferença, ou seja, quando você está recebendo a diferença de radiação é 3% a menos. De 90, se for 100%, né? 100% está recebendo a mesma irradiação. Você está recebendo a menos, no total, 3%. Estava ao contrário. Deve ser desse PDA sobre DP para dar 0,03. Eu peguei, na hora lá na calculadora, eu peguei os valores voltados da Terra, fiz cálculo deles, dava 0,97, DP sobre DA. DA sobre DP dá 0,03. Isso me deixou confuso, porque eu estava fazendo errado. Vejo que matematicamente estava fazendo. Pois é, agora você tem mais confiança em você do que em mim. Muito bom. Eu só pensei que não, mas você viu que eu estava errado, pode acontecer. Por isso que eu falei, quando vocês conversam comigo, fala, professor, tem tal coisa lá, não está certo. Eu consigo resolver na hora. Eu vejo só depois, vai ficar aquela confusão mesmo. Mas tem material, pelo menos mostrando certo. E é um outro exercício. Se eu pegasse o mesmo exercício forçado, dar aquela coisa, aí você poderia dar um pé na bunda. Mas tenha paciência comigo. Ó,
então eu coloquei a fórmula aqui do quadrado, a gente coloca os valores, né? 1,76 no distância periélica, 1,84 na distância afélica, e a gente obteve 1,5 a mais, 50% mais de radiação, né, do periélio e afélico. Quem obteve isso? Essa é a questão 2 ainda. Vamos terminar a questão 2 e depois a gente vai no formulário. Quem obteve aí 1 ponto... Ah, não, desculpa. Essa também não dá para dar exatamente, porque cada um pegou na especificidade. Mas não, no meu dá isso aí. Mas seguindo esse raciocínio, Marcelo? Foi? Vai. Deu zero. Aí, para pegar essa velocidade, eu peguei Para você saber quanto é a radiação. eu peguei 1% disso. Sim, eu sei, você está falando qual é a diferença percentual. Entendi. Eu entendi o raciocínio. Ah, tá certo. Não, eu coloquei a razão, deixa eu ver como está a questão. Qual é a razão eu escrevi? Entre a irradiância solar no periélio e a afélica. Você pegou a diferença percentual, que é mais ou menos o que a gente tem, por exemplo, sobre. Entre a fé a razão entre Não, justo. Também pode. Ou seja, não invalida. Ou seja, é só inverter a fração. Ok? Então é só inverter a razão. Eu que coloquei a razão do periélio sobre a afélica, mas é só inverter a razão. O raciocínio não está errado. O raciocínio é o mesmo. O seu deu um 0,7, alguma coisa? Então, é 1 sobre 1,5. Tá sendo a mesma coisa. Tá certo. Claro. Olha, pessoal. É possível medir a altura de estruturas nos planetas em suas luas por meio de sombras que elas projetam. O Monte Olimpo, em Marte, é um vulcão de 22 km de altura, é o mais alto do sistema solar. Supondo que ele estivesse no Equador marciano, estime o tamanho angular da sombra projetada durante o verão, supondo que a distância de Marte em máxima aproximação. É que o lance ele está no Equador, beleza. Então você sabe qual é o que vai acontecer no verão, né? Ele vai projetar uma sombra. Poderia ter falado no inverno, porque vai ser o mesmo ângulo. No verão e inverno vai ser o mesmo ângulo. Então, imagina, uma estrutura tem uma altura H. Os raios do Sol são bem todos paralelos. Mesma coisa, mesmo desenho que eu usei lá para o Eratosthenes. Né? Ele vai projetar uma sombra de tamanho X. E em relação ao horizonte está perpendicular. Então eu posso usar a trigonometria 30 graus, né, de entrada, que é o máximo afastamento no verão ou no inverno, que é a mesma coisa. Então, quando eu uso a tangente de 30, ela é cateto oposto, que é X, sobre a cateto adjacente, que é H. Isolo H, que eu sei a altura, e o tangente de 30 que eu sei. O 30 graus, tá certo, ou vocês não tiveram, né? X é 22 sobre tangente de 30, X é igual a 12,7 km, a projeção da sombra. Então o vulcão tem 22 km, mas como ele está no Equador, a sombra dele é só 12,7 km. Só, né? Uma bela sombra. E a minha pergunta é, dá para observar isso aí? Qual é o ângulo que corresponde a isso, né? Se você pensar, vamos pensar, esse tamanho aqui, esse tamanho aqui, é isso que a gente vai medir no céu. A gente está observando. Quando a gente está observando Vênus, a gente vai querer medir esse tamanho que é um X. Só que a gente se encontra a uma distância grande, a gente se encontra a D, distância D do objeto D. Então a gente quer medir o triângulo aqui, Pitágoras, D, de distância em X. Então ali vai ser tangente de alfa, vai ser o tamanho angular do objeto, é igual a ser X sobre D. E X é o tamanho da sombra. A distância da gente a Marte.
E aí, o que é o alfa? O alfa é o tamanho angular que ele ocupa, porque a gente vai querer comparar. Você lembra que eu mostrei resolução angular do olho, mostrei Tycho Brahe e falei, olha, ele está trabalhando no limite da visibilidade humana, 1 minuto de ato, e tem coisas que ele não vai conseguir detectar abaixo daquele limite. Mas daí eu falei do telescópio. O telescópio tem todas as características, poder de resolução, tem ampliação, e o poder de resolução é que vai separar dois objetos, né, em distâncias angulares diferentes. Eu fiz a conta, mostrei com laser, mostrei um fio de cabelo na frente com laser, mostrei a forma. Alfa, então, vamos ver quanto seria o ângulo observado. Seria 12,7, e esse 2,3 vezes 10 a 8 é a distância dele. Eu acho que eu... Peraí. Não é a altura da sombra, é o tamanho da sombra. Isso. Aí você tem o tamanho da sombra. O tamanho da sombra. Mas peraí. Alfa é o ângulo do Sol. Isso é o tamanho físico, em metros, sei lá, quilômetros. Você tem uma certa distância. Essa distância aqui é a distância entre Vênus, Marte e a Terra. 2,3 vezes 10 a 8. Isso aqui a gente ia falar, no equador marciano, tamanho angular, na máxima aproximação. O que acontece na máxima aproximação, pessoal? Posição. Então, lembra, a gente tinha usado 1,6, né, que era unidades astronômicas para a distância apélica. Desculpa, para a distância do semi-eixo maior de Marte. Então, se você tem, sei lá, Marte aqui, e a Terra está aqui, uma unidade astronômica. Então, essa distância é a que você calculou, porque você sabe que isso aqui é uma unidade astronômica. E você sabe que isso tudo aqui era 1,6. 1,6 unidades astronômicas. Você decidiu em máxima aproximação, aí não veio a distância do PRS, tá bom, passado. Mas a máxima aproximação da Terra, não do Sol. Mas é tipo assim, pra quem está mais perto do Sol, para quem está mais perto da gente. Não. Não. Em oposição, sim. Que é a máxima aproximação. Mas essa limitação, 1,6... Colocar mais do PRS, que está mais perto da gente em oposição. Aí eu tenho um número passado, um consegue passar a unidade comum. Não, peraí, mas vamos seguir a sequência, né? Porque a gente usou aquela tipo Bode. Distância periélica. O problema é que eu coloquei distância aférica e periélica DA. Esqueci de colocar aqui o DP. Distância periélica em relação ao Sol. Daí você está falando assim, não, pensa comigo, até estou desenhando aqui. Você tem uma unidade astronômica de distância Terra-Sol. E usando a lei de tipos Bode, você tem 1,6 unidade astronômica. A diferença é 0,6 unidades astronômicas. Sim, E daí eu coloquei isso em quilômetros, né? Porque dado lá 150 milhões de quilômetros de distância da unidade astronômica, meu alfa dá, em radianos, deu 1,14 vezes 10 a 12, 1,14 vezes 10 a menos 2 segundos de arco. Agora deixa eu achar a borrachinha aqui. Apagar essa bagunça aí. Bem, aqui dentro, eu falei que a gente usa o James Webb para fazer observação. Ele tem 6 metros de diâmetro. Lembra que eu falei, a abertura do telescópio tem uma relação com a resolução angular. E eu dei a fórmula lá. Cada um pegou um comprimento de onda, sei lá, 2,1, 2,3, 2,5 micrômetros. É uma radiação no infravermelho. Ele observa. E o diâmetro dele é o ponto importante para a resolução angular. O poder de resolução do telescópio PR, no formulário, era 0,25 lambda sobre D. Eu sempre falei para você, pode ser 1,22 se é o critério de Rayleigh. Só que o critério de Rayleigh fala só do telescópio. Fala, por exemplo, do poder de resolução quando você está inserido na atmosfera. Eu coloquei
um valor aqui que é o de atmosfera, envolvendo a atmosfera. Quando eu ponho 0, óbvio, o James Webb não tem atmosfera, o poder de resolução está próximo do próprio. Desculpa, o poder de resolução do James Webb vai estar próximo do limite do telescópio mesmo. Quando eu ponho isso na fórmula, ele me dá 0,077 segundos de ar. E aí, quando eu transformo isso em radianos, dá 7,7 vezes 10 a menos 2. 7,7 é maior do que 1,14 vezes 10 a menos 2. Então, mesmo o James Webb não teria poder de resolução. Será a sonda. Entenderam a ideia? Isso aqui eu mostrei na aula de telescópios. E eu falei, olha, eu fiz a experiência com fio de cabelo, mostrando como ele separa a luz interagindo com a matéria, vai separar em diferentes distâncias, vai limitar a distância mínima que você consegue separar dois objetos. E a brincadeira aqui é só saber se um telescópio é capaz de resolver esse tipo de coisa. Não é um telescópio próximo da Terra. Por isso que a gente manda sonda espacial. Para aproximar. Porque a gente, mesmo com um telescópio grande, a gente não tem poder de resolução suficiente para separar. Por exemplo, você pega o James Webb e aponta para a Lua, lá para Mar da Tranquilidade. Você acha que dá para ver o módulo lunar? Dá para ver a bandeira dos Estados Unidos? Não é uma pergunta má, não. É uma pergunta boa. Não dá. Porque você não tem poder de separação. Assim, a bandeira deve ter o quê? 1 metro de tamanho. 1 metro, na distância que a gente está da Terra, a Lua, que é uma distância próxima, nem o James Webb tem. Essa é por isso que se a gente coloca lá, a gente manda Clementine, tem um telescópio, ela vai mostrando a superfície. É que a gente vai começar a entrar no módulo de gravitação e a gente vai falar de envio de sondas. Você vai falar, olha, Voyager, Pioneer, as sondas foram enviadas, as missões espaciais, e vai falar sobre isso, de órbita de transferência. A gente precisa disso. Tudo bem? Eu acho que essa era a última questão, não? Não, era a última questão da 2. Muito bem. Vamos lá ver como seria a nossa pontuação na questão 2. Encontrar a altura em cada caso. A altura em cada caso, assim, se você sabe quanto é a altura em relação ao Sol para irradiância, no inverno e no verão. Vocês fizeram a conta? Acertaram? Então, 100%. Né? Derivar não é derivada, né? Derivar é obter a fórmula correta. Vocês obteram? Fórmula. Calcular a razão entre as irradiâncias. Nem falei se é verão, inverno, inverno, verão. Vocês calcularam a razão? Beleza. Olha lá, eu vou colocar, calcular a razão, nem vou falar se foi do inverno para o verão ou do verão para o inverno. Vocês fizeram um ou outro, estão acertando o raciocínio. Okay? Estimar o semi-eixo maior lá é só com a Tittus Bode, né? Já aplicaram a Tittus Bode do correto? Opa. Então, eu só peguei o valor, apliquei a fórmula dos dois, eu tinha colocado a... Em homenagem a Sabrina 0,75, é que ela não mostrou que pegou o índice 2. Pegou o valor muito cedo, você falou que pegou o índice 2. Você falou? Não, eu não apliquei a fórmula. 0,75. 0,75. Calcular a distância afélica periélica. Como é que vocês foram? Estou vendo um monte de sim aí. Então, determinar a fórmula apropriada do quê? Não lembro. Sei lá do quê. É isso mesmo. Calcularam? Vamos bom. Calcular a razão da irradiância com a distância afélica periélica. Calcularam? Razão, irradiação. Então, de novo. Calcular o comprimento da sombra. Calcular o comprimento da sombra? O tamanho da sombra? De novo. Calcular o ângulo correspondente, porque aquele tamanho corresponde a um ângulo. Você não está calculando? Eu posso ter calculado o ângulo correspondente a um tamanho errado? Pode. 0,75.
Item extra, determine o poder de resolução. Isso é item extra, né? Nem estava pegando muito no período. Calcular o poder de resolução do telescópio. Zero. Item extra, é possível resolver? Zero. Conta como extra, né? Já está dando 2.4 aqui. Ele é a mais. Você ganha 0.3 a mais. Tá bom. Questão 3. Em paralelo às tentativas de medida da distância da unidade astronômica por Halley, eu estou falando em paralelo porque a gente já fez isso para Vênus. A gente fez a mesma coisa para Vênus na aula. Eu mudei agora estou falando que foi feito para Marte. Lembra aquela diferença entre habilidade, competência e habilidade? Então também vocês dão um pulo. Mas vocês vão usar a mesma coisa no início aqui. Cassini e Richter, entre 1673 e 73, empregaram um método baseado no mesmo princípio, mas utilizando Marte em oposição, a partir de observações feitas em Paris, França e Cayenne, na Guiana Francesa. Separados por um arco da superfície terrestre de 7.000, cada um teve um valor lá. Mas estava em torno de 7.100. Estava em torno disso aí. Descreva com ilustrações como funciona esse procedimento. É desenho. Né? Então, eu tenho a Terra, eu tenho Marte, eu tenho a distância entre Terra e Marte, represento por DTM, eu tenho o raio da Terra quando observado de Paris e o raio da Terra quando observado de Cayenne. Isso é 7.100 km. Essa distância entre Cayenne e Paris é uma corda, é a linha de base que a gente quer no exercício posterior. E esse ângulo é φ. Eu dei um ângulo, você dá o nome que você quiser. O que a gente consegue medir é P, paralaxe, P, e a gente consegue um triângulo retângulo, se a gente usar P sobre 2, usando a corda. Esse exercício é igualzinho, o desenho é igualzinho o que eu fiz para a paralaxe da Lua, inclusive com as mesmas fórmulas. Só que, ao invés de você ter a Lua, você tem Marte ali na tela. Então, foi dado e com resolução da distância Terra-Lua em sala de aula. A única coisa que você tem que fazer agora é para Marte. Na verdade, isso aqui já está pontuando o desenho, né? X é a distância do centro até a corda e Y da corda até Marte. Determine o tamanho da linha de base da observação. Vamos supor que você chega e fala, eu vou usar a linha de base 7.100 km. Está errado. Mas dá para usar porque essa distância da corda não é tão significativa. O tamanho do raio da Terra é pouco significativo em relação a Marte. Então, eu vou dar 50% que usaram isso aí como linha de base. Mas quem calculou tinha a fórmula no formulário. A linha de base, a corda que estou chamando de C, a fórmula está aqui. Não está aqui. Primeiro eu tenho que determinar o φ. O que é o φ? O ângulo de abertura φ. Existe uma proporcionalidade entre o raio e o ângulo. Desculpa, entre o arco e o ângulo. Quanto maior o arco, maior o ângulo. Sabe? Ou vice-versa, né? Quanto maior o ângulo, maior o arco. Eu estou falando que L, o arco, é diretamente proporcional ao ângulo em radianos. Se eu isolo o ângulo, φ em radianos, eu tenho a minha linha de base, 7.100, sobre o raio, que é 6.371, igual para todo mundo. Me deu 1.1, uma caralhada de decimais aí, radianos. Lembra que eu falei? Toma cuidado, troca pelo menos 6 casas decimais em radianos, porque daí você tem precisão de segundos de arco. Bom, foi para lá, então isso convertido em graus dá 63,85. Converter em graus não é problema, 180 dividido por π, né? Tá bom, peguei o φ. Por que eu precisei do φ? Porque o formulário estava dando qual o tamanho da corda. E está escrito explicitamente corda. C é 2E, raio da Terra, seno de φ sobre 2. Se você usou o método que eu fiz para a Lua, você nem precisa calcular a corda, porque você vai calcular X e Y, são 2 triângulos retângulos, e vai dar certinho. Mas se você quiser usar pela corda, é muito mais direto, né? Muito mais rápido de resolver. E eu tinha apresentado a fórmula da corda quando eu mostrei o apótema. E eu mostrei a distância da Terra a Vênus na aula de Kepler. Aí você substitui esse ângulo no φ, né? Cuidado para que essa calculadora esteja em graus ou radianos apropriadamente. 2 vezes o raio da Terra. Me dá linha de base, é 2 vezes 6.371 sobre 63 aqui, dividido por 2. Quando eu faço esse ângulo, do C, 6.378. Você vê que não é uma distância tão diferente entre o 7.100 e 6.778.
Então não vai dar um erro tão grande. Por isso que eu vou considerar uma fração do acerto para quem usou a linha de base, a curva. Mas a linha de base é a corda. Tudo bem? Quem teve problema, quem conseguiu fazer isso aí? Certo? Eu vou já colocar lá no... Mas o raciocínio linear, o desenvolvimento... Você não precisava eu desenvolvi a conta, mas você não precisava desenvolver a conta aqui. É só você usar a fórmula que estava lá. Não, o problema é que eu vou ter todo mundo vai falar de projeto de Aí eu tô feliz porque você fez isso agora. Porque você vai melhorar nisso. Muita gente perdeu muito tempo lá no desenho, no esquema. não, nem também. Eu sabia que eu não ia colocar o desenho só. Então, eu perdi tentando entender, raciocinar e saber e pesquisar cada coisa. A terceira não foi tão ajuda para fazer depois. E sem entregar elas depois. Sem nada só. Bom, aqui você só precisava aplicar a forma direta, ou você poderia ter visto no slide da Lua que ficava direto. Depois que eu for fazer, tem que ir na normalmente eu falo então, eu falei de pegar. Aqui, a minha preocupação é se o hábito da leitura ao longo do curso está acontecendo. Você está já lendo, ou você realmente vai pegar e vou pegar o material na última hora e realmente é um volume grande de coisas. E não é a prova necessariamente comprida, porque vocês não tiveram tempo de assimilar o volume de coisas. Vamos lá, estime a distância da Terra a Marte, sabendo que a diferença angular da posição de Marte a partir das duas observações, eu acho que para todo mundo foi 20 segundos de ar, eu não lembro. Mais ou menos 20 segundos de ar. Mas daí é 20 segundos de arco, então isso dá em radianos 5,56 vezes 10 a menos 3 graus. Oh, em radianos não, em graus. 5,56 vezes 10 a menos 3 graus. Tangente de P sobre 2, né? Eu estou calculando aqui na paralaxe usando o Y aqui. Vou calcular essa distância Y, depois eu somo com X. Ele é C2, é a distância da corda dividida por 2, sobre Y. Y então dá C2 sobre tangente de P sobre 2. Y é 6,95 vezes 10 a 7 km. Compara com isso aqui, ó. Tangente de φ sobre 2. Sobre C2 sobre X. C2 é a corda, φ sobre 2 é a metade do ângulo aqui entendido nos raios terrestres, sobre X. X é igual a C2 sobre tangente de φ sobre 2, a mesma fórmula, né? Mas quando eu faço a razão, X é 3.308 km. 3.308 km sobre 6,917 km é praticamente exclusivo. Então não vai pesar na distância. A fórmula basicamente se vocês, por isso que eu falei, quem não usou a corda e acabou usando esse comprimento, eu considerei igual. Vai dar aproximadamente a mesma coisa. Como X é muito menor que Y, distância da Terra a Marte é X mais Y, é aproximadamente Y, então é 6,95 vezes 10 a 7 km. Conseguiram fazer? Isso aí tem que ser, né, da 3. Conseguiram? Quem conseguiu? Eu vou dar uns 0,7 aí, supondo que vocês... Vou dar um 0,7 se vocês conseguiram fazer só no caso. 0,7. Eu acho que tem coisas que dá para responder sem, dentro das perguntas, sem ter que feito conta. Mas eu vou dar um 0,7 aqui. Esse aqui é determinar a unidade astronômica. Aqui também foi um exercício feito em sala de aula. Determinar a unidade astronômica, eu falei, pessoal, é simplesmente uma regra de 3. Porque, como a distância é relativa, qualquer coisa que você tenha um valor, você conheça em quilômetros a unidade astronômica, você consegue determinar uma unidade astronômica. Então, é o desenho que eu tinha feito ali, ó. Sol, Terra, Marte. Isso aqui é uma unidade astronômica. Isso aqui é 1,5 unidade astronômica. Ou, portanto, isso aqui é 0,5 unidades astronômicas. Distância de Terra a Marte é 6,95 vezes 10 a 7 km, e foi o que a gente obteve com a paralaxe. Então você tem uma relação direta entre unidades astronômicas e quilômetros. Regra de 3. O 0,6 unidade astronômica é 6,95 vezes 10 a 7 km. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Isola a distância da Terra ao Sol é 1,4 vezes 10 a 8 km. Bom, você lembra que eu falei? É 1,5 vezes 10 a 8. Tudo bem, mas é a estimativa de risco. Então não é a maior precisão. Você consegue delimitar quanto era a unidade astronômica. E acabou aqui,
E dava para fazer, ele não dependia dos outros exercícios. Dependia sim, dependia da quilômetro. Sabe como eu faço, mas daí eu fiquei com medo de fazer a prova porque eu estava com problema de inserção de figuras. Geralmente, quando eu faço esse exercício assim, eu já falo qual é o valor do exercício seguinte. Mostre que seu valor dá tanto. Slide. Você obteve 30 centímetros da terra? Você obteve 30 centímetros? Não, porque você tem, se eu lembro bem, a paralaxe é a mesma, só que vocês têm uma linha de base um pouquinho diferente, né? Aí eu também aí eu 44, 4.4, 7. Uhum. Lembra que o resultado de vocês vão sair ligeiramente diferente, porque cada um tem uma linha de base. Mas vocês viram que a linha de base não é tão significativa, uma vez que você tem a... Bom, a linha de base é significativa sim para fazer a medida, mas o ângulo da galáxia é mais significativo que a linha de base. Bom, sabendo que o período sideral de Marte é 1,9 anos, calcule o tempo que será necessário para uma nova oposição seja observada, caso um dos dois observadores não conseguisse observar Marte. A gente calculou esse exercício para Marte. Eu fiz na sala de aula, dado o período, o período sideral de Marte, calcule o período sinódico. O que eu estou falando quando observa numa situação, você observa uma oposição de novo? É o período sinódico. Esse é o conceito do período sinódico. Então, a gente fez igual na sala. Desculpa. A pergunta é diferente. Mas o salto é... O que significa ir de uma oposição para outra oposição? É período sinódico. Então, foi a única diferença das perguntas. Sabe que é o período sinódico você consegue calcular aquela forma. 1 sobre S, 1 sobre PI, 1 sobre PE. E aí você sabe quem é o planeta interno. O planeta interno é a Terra. O planeta externo é Marte, 1,9. É 1,88, né? 1,9. E quando você isola o S, dá 2,1 anos. Se ele perdesse uma oposição, ele teria que esperar 2,1 anos para fazer a nova observação. Essa coisa da configuração é muito importante para quem gosta de astronáutica, porque a pessoa que gosta de astronáutica tem que calcular janela de lançamento. Janela de lançamento depende de configuração planetária. Você tem que calcular períodos sinódicos, por exemplo, tem uma configuração que é muito importante do lançamento das Voyagers, em 1977. Você tinha um alinhamento angular, não é alinhamento assim, todos estão na mesma linha. Ele é um angular, assim. Você punha a Voyager para ir para Marte, depois para Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Isso acontece quase cada 200 anos, é 176 anos. É um período sinódico. Então, se eles me lançassem aqui, eles lançaram duas. Eles fizeram duas sondas iguais, porque se uma explodisse no ar, eles tinham a outra. Porque não pode perder essa oportunidade. Você investe uma puta grana e mandaram as duas. Daí quando mandaram as duas, daí colocaram uma trajetória ligeiramente diferente para outra. E daí puderam visitar umas luas. Falaram, pô, tem umas luas lá interessantes em Netuno. Usa o jatinho lá para estudar. Daí as duas foram praticamente diferentes. Mas foi feito com Marte. E a questão 4, que é mais simples do que a questão que a gente fez em sala. Por quê? Veja, muitas cartas celestes... mas ele tem um item extra. Vamos lá. Muitas cartas celestes foram geradas há cerca de 1500 a.C. Porque eu quero falar... Vai ter um momento que na parte de gravitação eu quero falar de precessão, mas as causas da precessão. A gente vai ter que ver os spins das orbitais. Então, quando o ponto gama é encontrado na constelação de Áries. Nesta época, o PRL terrestre encontrava-se na constelação de Sagitário. O mesmo problema que a gente discutiu na aula, né, que eu falei, olha, pessoal, aponta lá, linha verão e inverno, outono, verão. Onde está acontecendo o ponto mais próximo do céu? Inclusive, não era uma constelação diferente, não era a constelação da primavera. Acontecia numa posição específica do céu. Nesse caso, a constelação de Sagitário.
Dividindo esse céu em 12 setores, como apresentado na tabela na figura ao lado, e supondo uma excentricidade exagerada para a Terra de 10%, responda as seguintes questões, indicando cada ângulo para a posição do Sol no mapa fornecido. A. Estime a anomalia média da Terra. Esse aqui mudou para vocês, mas é bem próximo. 25,37 dias após a passagem periélica. Determinando em que constelação o Sol deveria ser visto. Lembre que para o Sol da Terra deve se considerar 180 graus. Essa talvez fosse a pergunta que eu não vi ninguém perguntar. Mas vocês conseguem entender por quê? A gente está considerando órbitas de planetas em relação ao Sol. Mas a gente, como planeta em torno da Terra, a gente vê o Sol a 180 graus daquilo. Então, se a gente está na constelação de... Para o Sol, a gente está na constelação de Áries, o Sol está a 180 graus daquela constelação. Concorda? É isso que vocês entenderam? Ah, bom. Pô, então isso que me deixa muito feliz. Vamos ver. Eu, na verdade, eu vi uma série de respostas certas sobre isso aí. A fórmula não era difícil, lembra que era um movimento médio, foi o exercício que a gente pegou o papel e foi dizendo qual vai ser a posição do Sol. Daí a gente fez lá, vocês calculam, só as letras que são chatas, né? Eu corrigi, porque o Guilherme viu que não estava o livro do Bosco lá, eu coloquei o do Bosco logo depois que você falou. E ele usa essa anotação, M é uma velocidade angular. M, então é um ângulo. M é NTP, a velocidade angular vezes a diferença de tempo. Como o TP é zero, a gente vai calcular. E essa é a forma da velocidade angular, pi radiano sobre o período. Ele está considerando velocidade uniforme. Se a gente considerar a velocidade uniforme, M seria 2πt, T menos TP, TP é zero, esse aqui é o tempo que vocês obtiveram depois da passagem periélica, e aqui é só para calcular a velocidade angular. Para mim, aqui deu 0,44 radianos ou 25 graus. 25 e alguma coisinha, 25,00. Então eu colocaria aqui, ó, mais 180 graus, me dá 205 graus. Ele apareceria aqui na constelação de Gêmeos também. Tudo bem, pessoal? O teste está vivo ainda? Respirando? Pulmões a pleno? Tá. Agora vamos calcular o outro ângulo. O ângulo, ele é aquela fórmula intermediária que usa... Claro. O ângulo que a gente vai calcular no item posterior é aquela fórmula intermediária que cai numa equação transcendental. Porque a gente precisa de uma ligação entre a anomalia excêntrica e a anomalia verdadeira, que é um ângulo centrado no Sol. E aí que vai usar aquela recursividade que legítima, viu, Sabrina? Legítima, você fala, não, mas outros casos decimais. Então, um programador. Mas não sei se você está, mas na sala de aula eu falei, olha, a precisão de... Deixa eu ver. Eu gostaria que fosse gravado, pessoal, porque daí vocês vão vendo, rever. Na verdade, o Eduardo tinha sugerido isso, né, Eduardo? Então, não tem problema gravar. Vá à aula. Eu que, agora com o computador limitado, vou melhorar esse computador depois, mas com o computador limitado eu tenho dificuldade de gravar. Eu nem sei se vai dar certo essa gravação. Vamos para a anomalia? Não, vai embora! Tá. Eu tenho 10 minutos ainda com vocês. A anomalia, então a gente tem aqui a anomalia excêntrica e a gente quer calcular a anomalia verdadeira. A anomalia excêntrica depende dessa fórmula transcendental que é um saco, porque depende de U e do seno de U. Lembra da técnica de aproximação sucessiva que eu pedi para vocês fazerem? Eu uso o 1, mas uso no lugar do U, do seno o M, que é a anomalia média. Eu vou falar, fica o 1M menos E, seno de M, calculo, deu 0,4786, você vê com o número de decimais que é o suficiente para dar segundos de ar. Me deu 27,42,725. Daí eu vou pegar esse U1 e colocar, repetir a fórmula, mas vou colocar no U agora. O 2 vai ser ME seno de U1. Isso dá 0,48, 24, 88, 27 está convergido nos graus, mas não está convergido nos décimos. Beleza. Vamos para U3. Dá a mesma fórmula, 27,66. 27,66, sim. Já está convergido na terceira, na quarta, na quinta e na sexta casa decimal. Convergiu. Depois de 6 interações. 6 interações. Para o número de decimais. Vai falar, mas professor, eu pus 3 decimais. Ok, entendi. Não deve dar nem errado. Para U5, você pegou 3, convergiu para 2 decimais. É isso que você fez, Lídia? O seu convergiu para 3 decimais?
3 interações. Porque para 3 interações, caso 2 decimais. E depois eu posso fazer a conta para ver. Ah, então 65 vai dar certo. Porque olha. Aí eu converti isso aí. Soma 108 deu 207,66 e esta aqui deu em gêmeos ainda, bate em gêmeos. Mas agora a anomalia verdadeira, eu acho que você está falando. Quando você calcula a anomalia verdadeira, ela tem dependência. Você lembra do seno e do cosseno? E eu falei, olha, você usa o cosseno se tiver no primeiro quadrante e no segundo. 25 graus está no primeiro quadrante. Você usa direto o cosseno. Se eu precisasse, tá lá no quarto quadrante, no terceiro quadrante, você tinha que ver o cosseno. Eu até calculei aqui cosseno, né? A cosseno de 0,8619 e o seno. Só que não depende do seno que está no primeiro quadrante. Então eu posso descartar como o seno de V é maior que zero, então V é igual ao próprio V. O próprio conteúdo do V, né? Então V é 0,53 radianos, que dá 30,4599. Soma 180 graus, anomalia verdadeira de 210,45, lá. Lembra que você tem valores diferentes do meu. Então, mas eu tenho que ver o valor original, porque pode acontecer mesmo. Você pode estar tão na beirinha aqui, vamos ver na beira dessa constelação, aqui deu câncer. Veja, aqui deu câncer. O seu valor pode ter sido maior aqui, vindo mais para a esquerda, e o seu segundo valor já cai em câncer, sim. O que eu queria destacar é que, o que eu estou querendo destacar? Veja, a primeira coisa que a gente fez aqui, nessas pontas, é mostrar que o erro que acontece quando você considera a paralaxe desde o centro da elipse para o foco. Então, já dá erro nas medidas. E isso foi corrigido por Kepler e aumentou a precisão para segundos de ar. Por isso que ele conseguia prever quando ia acontecer trânsito. E isso faz com que você prevesse uma constelação e era outra. O último item para acabar, 5 minutos. Dado que a Terra sofre efeito de precessão, qual é o ponto gama, no qual o ponto gama retrocede, a gente falou sobre isso, dando uma volta no céu a cada 26 mil anos. Tudo bem, pessoal? Sem ansiedade, só para terminar aqui. A gente vai usar isso na próxima unidade. As constelações que se encontram no ponto gama mudam. Concorda comigo? Esse ponto gama vai mudando, as constelações zodiacais vão mudando. Se supusermos que esse deslocamento é acompanhado pelo deslocamento do periélio, lembra? Porque o que acontece? Você vai mudando a posição do ponto gama e vai mudar também onde está o periélio em relação ao zodíaco. Se supusermos que esse deslocamento é acompanhado pelo deslocamento do periélio, qual seria a constelação onde o Sol se encontraria em 2023? Porque essa própria é de 2028. Eu esqueci de colocar aqui. 2023. Considerando a minha verdadeira. Vamos lá. Delta T é omega delta T. O que eu estou colocando é qual é o ângulo de deslocamento para uma velocidade angular calculada para esses 2.600 anos de giro. Então, o meu ômega é 360 graus a cada 26 mil anos. Calcula a velocidade angular, isso aqui deu 1,38 vezes 10 a menos 2 graus por ano de efeito de precessão. Delta T, então, aqui eu coloquei certo, 2023 é menos 1.500, porque você tem 1.500 anos antes de Cristo, mais 2023 anos. Isso aqui está dando 3.523 anos separando. Desde os primeiros horóscopos lá até hoje. E aí, como a gente calcula o delta T, a partir disso, calculei o delta T. Delta T é omega delta T. Já tem o delta T, já tem o ômega. Deu 1,38 vezes 10 a menos 2 vezes 3.523. Em graus dá 48,6. Significa que as constelações se deslocaram mais de 45 graus. Se a gente pegasse aqui, vou pegar o valor seria para a anomalia verdadeira corrigida pela precessão. Seria só somar esse delta θ, porque a velocidade de deslocamento é uniforme. Então eu somo o delta θ e ele me dá 210 mais 48, 161 graus. Desculpa, é verdade, é menos. O menos é porque é precessão. Você subtrai. E ele tá caindo aqui em touro. Então, muitas pessoas, por exemplo, acham que nasceram em Áries
Na verdade, você vai ver, quando você pega o estelar, coloca a data de nascimento dela, cai em touro. Ou acredita que é câncer, mas é leão. Porque tem esse retrocesso. Eu geralmente abro o estelar e mostro para vocês e brinco com algum de vocês. Qual é o signo de vocês? A gente vê, quando a gente põe o estelar, que não é esse signo. Vocês aprenderam que a gente faz na brincadeira lá no curso de introdução à astronomia, a fórmula. Calcular quanto se desloca em tanto tempo por causa da precisão. Isso, evidentemente, eu coloquei como IPE, então não vai pesar para vocês. Só para fechar, vamos ver quanto seria a nota aqui. Vou colocar 0,7 em tudo aqui. E Q4. Quem calcula a velocidade angular da Terra, certo? Acho que isso aí dava para fazer na prova, tranquilo. Passagem periélica, perto 0,0. Isso também é 1. Calculei, eu considerei os ângulos a partir do periélico como 0. Beleza. Calcular a anomalia média, também acho que eu faço. 1. Procedimento de aproximação sucessiva. Eu vi uma discussão aí, vamos lá, 0,5. Cálculo da anomalia excêntrica. 0,5. Anomalia verdadeira, 0,5. E não fez o item extra, 0, 0. Deu 1,7. Como seria a nota final aqui do professor? 7,4. Vocês entenderam como eu avalio, como eu corrijo? Vocês entenderam por que leva tempo para a correção? Primeiro porque eu mostro para vocês como eu faço. E depois eu vou começar a pegar a prova de vocês e corrigir. Então, sejam pacientes, porque quanto mais rápido eu faço, é muito rápido por 0 aqui. Então, quando eu estou avaliando o contraste entre o preto e o branco, tem diversos tons de cinza. Eu estou vendo se você é 0,75, meio, 0,25. Sejam tolerantes comigo.